Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal em que eu, Camila Kintzel, me alterno com a Goblete Daniela Benetti, contando histórias de deuses, santos, heróis e seres lendários que surgiram de vassouras. Sim, todas as segundas e quintas-feiras estamos aqui contando causos mitológicos do mundo todo para vocês. E hoje vamos à Península Coreana apresentar a vocês os Dokkaebi, um tipo de goblins coreanos. Aliás, se você quiser saber mais sobre goblins, mas os do tipo europeu, também temos um episódio aqui sobre eles. Corre lá no site ou no nosso canal do YouTube. Mas hoje vamos ficar nessas criaturinhas similares, peronomútil, vindos do Extremo Oriente. Para começar, vale contar que os Dokkaebi são seres da natureza, que interagem com os seres humanos e muitas vezes são enganadores. Eles não são fantasmas, pois não surgem de gente morta, então são uma categoria mais ligada à natureza mesmo. Visualmente podem ser extremamente diferentes, mas têm a aparência de monstrinhos, normalmente vestindo um hanbok, que é uma roupa tradicional coreana, usada em ocasiões formais, muito colorida e decorada com linhas simples. Ou seja, são monstrinhos bem vestidos, eles estão sempre de roupa tradicional, formal. Bota na cabeça que estilo não é marra! A primeira vez que os Dokkaebi apareceram foi em uma história do Reino Silla, da Coreia Central e do Sul, antes da divisão, num livro chamado Lady Dorva e o Cavaleiro Byong. Desde então, eles apareceram em várias histórias, sempre interagindo com o personagem principal, a fim de enganá-lo ou ser enganados por ele. Parece que eles não são muito inteligentes também. As características dos Dokkaebi e seus poderes variam, mas em geral, ou eles trazem boa sorte a quem interage com eles, ou eles punem as pessoas por seus pecados. Mas sempre de uma maneira meio esperta, meio trickster. Mesmo os malvados não são seres super malvados. Eles são meio saci, sabe? Aliás, saci também tem episódio aqui. Todos esses seres que, são enganadores e causam pequenas confusões ou grandes confusões, mas não destroem e matam todo mundo. Eles, em geral, são bem feios e têm as caras vermelhas, olhos esbugalhados e grandes bocas. Alguns têm chifres e podem ter uma ou duas pernas. Caba feio do carai, boy! Hey. Que bicho é esse, meu irmão? Eles são criados a partir de objetos inanimados que foram manchados com sangue. Em geral, objetos bem mundanos, como vassouras, pilões, peneiras, por exemplo. Por isso, se você se cortar, tome cuidado onde vai pingar o seu sangue. Objetos manchados com sangue menstrual ganham um ponto a mais para virarem Dokkaebi. De olho, meninas, você pode estar gerando monstrinhos aí sem saber. Gerando monstrinhos coreanos ainda. Vários rituais são feitos usando os poderes sobrenaturais dos Dokkaebi. Com frequência envolve cerimônias para terem boas colheitas, se livrar de entidades malévolas ou trazer sorte. Existem também cerimônias contrárias para afastar maus Dokkaebi que trazem má sorte, doenças e incêndios. Assim, quando um Dokkaebi é legal, ele pode encher um lago, aumentar a terra para a plantação, fazer tudo frutificar ou trazer muitos peixes na pescaria. Mas isso não é o mais comum. Em geral, são monstrinhos que gostam de beber, causar e lutar, mas como seres humanos mesmo. Existem vários tipos de Dokkaebi, e os mais comuns são os Chan, os Gai, os Gaxi, o Enon e o Edari. Os Chan são os malvadões, que criam altas confusões e com frequência estão ao redor dos humanos só esperando a hora certa para executar seus planos maléficos. Os Gai são malvados que vagueiam pelas florestas e se alimentam da tristeza e da miséria humana. Os Gaxi e os Gonkak são Dokkaebis masculinos e femininos que conseguem seduzir humanos. Portanto, olho no Tinder, pode ter uns Dokkaebi aí, uns monstrinhos coreanos disfarçados. Dica boa para amigo assinante que está em casa é o seguinte: usar o Tinder para o contato profissional e o LinkedIn para paquerar. Os Oenon são os Dokkaebis de um olho só, do tipo cíclope, que comem muito e aí já viu, eles atacam a comida e as plantações para comer mesmo. E, por fim, existem os Oedari Dokkaebi, que são um tipo de goblin mais de boa, que gostam de participar de uma luta tipicamente coreana chamada Sireum, e podem te desafiar. Esses desafios, em geral, ocorrem em pontes ou estradas, onde eles falam que você precisa vencê-los para poder passar. Nesse caso um goblin coreano do tipo Oedari te desafie para uma luta, você deve atacá-lo pela direita, sempre, nunca pela esquerda. Mas cuidado, eles são bons em lutas. Vá pela direita e de preferência dê uma rasteira na perna deles, já que muitos só têm uma perna. Assim, você passa o Goblin no rodo e segue a vida. Agora fala sério, você nunca imaginou que eu ouviria dicas para vencer um tipo de entidade coreana lendária caso fosse desafiado em uma ponte num podcast, imaginou? Sim, a gente traz conhecimento útil para você enfrentar o sobrenatural aqui, amigo. Aqui tem informação! Em coreano existe também o fogo Dokkaebi,
que é uma luz cintilante ou altas chamas azuis que anunciam o aparecimento do Dokkaebi. Pescadores costumavam subir nas montanhas altas antes de sair para pescar para fazer cerimônias. Se vissem o fogo do Dokkaebi, uma luz cintilante, iam para lá no dia seguinte porque eles iam conseguir mais peixes. Também é importante dizer que eles possuem alguns itens mágicos, como o chapéu do Dokkaebi, que é chamado de Dokkaebi Gamto, que traz a habilidade de invisibilidade, e o porrete mágico chamado Dokkaebi Bangmanji, que pode convocar coisas e ter poderes. É meio como uma varinha mágica, mas é um porrete mágico. Os Dokkaebi gostam de geleia de trigo sarraceno e de bolo de arroz de feijão vermelho. E também gostam de purê de sorgo e drinks. Anote aí, caso queiram agradar um drinks de coreano, em especial que tá no Tinder, você pode fazer um purê de sorgo e uns drinks. Eu não sei o que é sorgo. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Por fim, eu vou dar um exemplo curto de uma história com um desses bichinhos, lembrando que existem muitas, é só procurar, tá? Mas esse é um exemplo. Essa é sobre um velho que vivia sozinho em uma montanha quando um Dokkaebi visitou a sua casa. Com surpresa, o gentil velho deu uma bebida alcoólica para o Dokkaebi e eles se tornaram muito amigos. O Dokkaebi visitava o velho frequentemente e eles tinham longas conversas. Mas um dia, o homem deu um passeio sozinho na floresta e perto de um rio e descobriu que o seu reflexo estava parecendo de um Dokkaebi. Com medo, ele percebeu que estava gradualmente se tornando um monstrinho também. O homem então fez um plano para evitar se tornar um Dokkaebi e convidou o Dokka amigo para sua casa. Ele perguntou: Migs, do que você tem mais medo? E o Dokkaebi respondeu: eu tenho medo de sangue. E do que você tem mais medo? E o homem fingiu estar assustado e disse: eu tenho medo de dinheiro. É por isso que eu moro nas montanhas sozinho. No dia seguinte, o velho matou uma vaca e derramou sangue por toda a casa. O Dokkaebi veio visitá-lo e, em choque, com grande raiva, fugiu dizendo: eu voltarei com seu maior medo. No dia seguinte, o Dokkaebi trouxe sacos e sacos de dinheiro e jogou para o velho. Depois disso, nunca mais voltou. E o velho se tornou a pessoa mais rica da cidade. O que é uma história bem problemática porque assim ele traiu o amigo, né? Só porque ele estava virando um monstro, não quis ficar um monstro, ele traiu o amigo, enganou o amigo, porém ficou rico. Dá pra ver que os Dokkaebis também nas lendas não são as criaturas mais espertas. E essa foi a história desses monstrinhos que surgem de vassouras e peneiras e podem ser muito legais ou nem tanto, mas estão por toda a Península Coreana, sendo uma das lendas mais conhecidas do local. Se você quiser ouvir histórias como essa, escreva para contato@euideuses.com.br ou deixe seu comentário lá no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Vamos adorar ouvir o que vocês acham dos Dokkaebi. Também divulguem esse podcast para seus amigos e todas as criaturas estranhas que vocês conhecem. Não temos problemas com audiências diversas. E se quiserem saber mais a fundo sobre as lendas coreanas, parem de ouvir K-pop e vão ler os livros. Na quinta-feira estamos de volta com mais uma história. Um beijo, tchau! 만지지 말고 자 떨어져 내게 뭐 원하나 다